Você já se perguntou se algum animal era doméstico, domesticado, selvagem, exótico ou silvestre? Dá para ser mais de uma dessas categorias ao mesmo tempo? Quer parar de confundir esses termos? Então assiste esse vídeo até o final. Olá pessoas, meu nome é Gabriele, o canal é Explicando as Coisas e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que significa cada um desses termos aqui do título. Vamos começar então falando sobre o que são animais domésticos. Os animais domésticos são animais que sofreram a seleção artificial por nós, seres humanos, e que coexistiram com a humanidade ao longo de milhares de anos. A seleção artificial é a escolha feita por nós de animais mais amigáveis e mais dóceis e que traziam algo de útil para a humanidade, desde a proteção de alguns cães até carne e leite de vacas. Os animais domésticos, eles também apresentam total dependência dos seres humanos. Ou seja, se, por exemplo, todos os seres humanos sumissem por um acaso, esses animais eles também acabariam morrendo ou deixariam de existir. Os animais domésticos, eles precisam de cuidado, de atenção, de carinho, de afeto, de proteção, de casa, de alimentação, tudo isso fornecido por nós, seres humanos, para eles. Um exemplo desses animais domésticos são os cães, que eles precisam de nós para ter abrigo, para ter alimentação, para ter carinho, para ter afeto, cuidado, atenção, e dessa forma eles se tornam animais felizes e saudáveis. Outro exemplo são as ovelhas, que são animais que precisam da nossa proteção, dos nossos cercados, para não acabar sendo atacado por outros animais, e também precisam dos nossos cuidados para que elas sempre tenham alimento independente da época do ano ou da situação em que elas estejam inseridas. Agora, o que são animais silvestres? Animais silvestres são animais selvagens. E o que são animais selvagens? São animais totalmente independentes dos seres humanos. Ou seja, eles não precisam de nós para conseguir o próprio alimento, para conseguir uma casa e para conseguir um abrigo. Eles conseguem viver completamente independente da humanidade. Eles caçam e procuram seus próprios alimentos e eles fazem tocas, eles fazem ninhos, eles fazem abrigos e arrumam um lugar onde morar. Exemplos desses animais silvestres e selvagens vão desde borboleta até onça, coruja, cobra. Todos esses animais eles pertencem à classificação silvestre e selvagem. Então, o que são animais exóticos? Animais exóticos também são animais selvagens. Ah, então eles têm as mesmas características dos animais silvestres? Sim, eles também são completamente independentes dos seres humanos, eles caçam seus próprios alimentos e eles fazem seus próprios abrigos. Então qual é a diferença? Os animais exóticos, eles são de origem de outros países. Então, como diferencia se um animal é exótico ou silvestre? Você tem que prestar atenção se esse animal é selvagem e de que país ele ocorre naturalmente. Ele ocorre naturalmente no Brasil? Ele ocorre naturalmente nos Estados Unidos? Aí você vai saber se ele é exótico ou silvestre. Um exemplo dos animais exóticos são, por exemplo, as cacatuas, porque não existem cacatuas vivendo na natureza no Brasil. São os ursos pardos, são as iguanas e os furões. Ah, você me pergunta, mas e se um animal ele ocorre naturalmente em outros países e aqui no Brasil também? Então, esse animal é considerado um animal da fauna brasileira e ele também é chamado de animal silvestre. Então, por exemplo, a onça-pitada, ela não ocorre somente aqui no Brasil, ela pode ocorrer aqui nos países vizinhos, mas mesmo assim ela é considerada um animal silvestre porque ela é considerada da fauna brasileira. Ah, mas então todos os animais silvestres são selvagens? Sim,
todos os animais silvestres são animais selvagens e os exóticos também. Ah, mas eu conheço um vizinho, ou eu tenho um amigo, ou alguém da minha família tem uma cacatua ou um papagaio, então ele é um animal selvagem? Sim e não. Ele não pode ser considerado um animal doméstico porque ele não recebeu essa seleção ao longo de milhares de anos e existem exemplares, ou seja, existem outros animais da mesma espécie que ele ocorrendo naturalmente, independente dos seres humanos na natureza. Então ele não pode ser considerado um animal doméstico. Só que ele também não é um animal selvagem, porque você tem um contato ali com ele e aquele animal específico, aquele que você deu o nomezinho para ele, cuidou dele, não pode ser solto na natureza de volta, porque ele não sabe mais, ele não aprendeu a fazer o próprio abrigo, ele não aprendeu a procurar a própria comida. Então, ele é considerado um animal domesticado. Ele não é nem doméstico, nem selvagem. Ele está entre os dois. É um selvagem que foi domesticado. Então, quando você tem um animal que ocorre naturalmente, que ele poderia ser um animal selvagem, só que ele foi cuidado desde novinho por seres humanos e não consegue mais viver sozinho na natureza, ele é chamado um animal domesticado. A mesma coisa vale para todos os outros animais que foram cuidados em cativeiro. Então, para onças, araras, papagaios, cacatuas, tartarugas, todos esses animais que foram tirados da natureza e cuidados em cativeiro, eles podem ser chamados de animais domesticados. E você sabe se pode ou não retirar esses animais da natureza? Como ter uma arara ou um papagaio de estimação sem que seja ilegal? Por que é ilegal? Se você quer saber todas essas coisas, deixa aí nos comentários que aí eu faço um vídeo explicando isso aí pra vocês. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Se esse vídeo ensinou algo pra você, então compartilha ele com alguém que você quer que aprenda também sobre as diferenças entre esses tipos de animais. Se você gostou, se inscreve no canal para ter mais conteúdo como esse e eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!